Aí, tá gravando. Então, boa noite a todos, né? Muito obrigado pela presença. Nós estamos aqui na aula de Direito Empresarial do dia 28/5/2020, né? No período noturno, e que também será usada para a aula do dia 29/5, no período matutino. Nós terminamos a nossa matéria bimestral, que diz respeito à teoria da empresa, né, na qual a gente estudou os institutos principais aí do direito empresarial, os institutos base, né, do direito empresarial, como a origem do direito empresarial, o conceito de empresário, né, o conceito de estabelecimento empresarial e os componentes desse estabelecimento empresarial, o ponto comercial e a proteção do ponto comercial que é dada pela ação renovatória, né, e os requisitos da ação renovatória. Depois, a gente estudou o nome empresarial, né, e as espécies de nome empresarial, que são a firma e a denominação. E, por fim, a propriedade industrial, né, que garante o uso exclusivo aí dos inventos, né, das invenções, que se divide em 3 modalidades, né, as invenções, os modelos de utilidade, as marcas, né, e o design ou desenho industrial. E com isso, então, a gente terminou a nossa matéria bimestral e hoje a gente começa a nossa matéria semestral que diz respeito ao direito societário, né? No qual nós vamos estudar, então, as sociedades empresariais em espécie, né? As sociedades empresariais em espécie. A principal delas é a sociedade limitada, né? Em razão da grande quantidade, né, que se tem aí de sociedades limitadas. E também, né, não menos importante, as sociedades anônimas. As sociedades anônimas, elas são em menor número, mas as grandes empresas mesmo, elas se estruturam na forma de sociedades anônimas, né? E além dessas duas principais, que é o que realmente acontece na prática, né, a gente vai ver que existem outras espécies, outros tipos societários que nós também estudaremos, né? Como a sociedade em comum, a sociedade em conta de participação, a sociedade em nome coletivo, sociedade comandita simples, né? Seria a sociedade limitada, e depois as cooperativas, as sociedades comanditas por ações, né? Então veja que são vários tipos societários que o direito prevê, apesar de que na prática mesmo a gente trabalha com dois, né? Que são as sociedades limitadas e as sociedades anônimas ou sociedades por ações. E esse é nosso objetivo de estudo, né? Nosso objeto de estudo a partir de agora. Bom, pessoal, seguindo uma sugestão do Luciano, né, que a gente teve na aula passada, eu vou seguir o material que eu já havia disponibilizado para vocês, né? Eu não vou elaborar um outro material, não. A gente vai seguir o material que a gente já tinha disponibilizado para vocês. Então, se vocês puderem aí abrir o site da Unijales, né, e seguir as etapas que eu compartilhei a tela com vocês, a gente vai pegar o material e é o material que a gente vai seguir daqui para frente. Olha lá. Abrindo, então, o site da Unijales, né, e no site da Unijales, entrando no Moodle, né, vou acessar aqui, já deixei a senha salva, né, vou acessar aqui o site da Unijales, né, aí, direito de empresa, e na estrutura de direito de empresa do Moodle, nós já deixamos aqui no segundo tópico, material bibliográfico e trabalho bimestral e semestral. Aí vocês clicam aqui em sociedades em espécie, que é o segundo bimestre, e já vai ter direito societário, material de aula. Direito societário, material de aula. É esse material aqui que a gente vai seguir, né? E quem quiser pegar esse material, ele também está disponibilizado naquele site do migre.me. Professor, está não disponível. Será que tiraram do ar? Não, para mim ele baixa. Acabei de baixar aqui. Ô, Guiano, o meu também é não disponível. Não disponível? Não, eu consegui baixar aqui, meu deu certo.
Eu também não sei dizer, porque eu clico aqui e o meu baixa. O meu está funcionando. Bom, se não conseguir pegar por aqui, não tem problema também. Tem aquele site do migre.me. Vocês têm aí o site do migre.me? Tem. Então, eu baixei por aí. Lá no site do migre.me, ó, que é esse, está aparecendo a tela para vocês? Tem. Sim, no site do migre.me está lá, né, Unijales, Direito, terceiro semestre, Direito Empresarial, 2, Sociedades em Espécie e Direito Societário. É esse materialzinho aqui, ó, no site do migre.me, né, Direito Societário. Nós vamos seguir esse material mesmo, eu não vou fazer um material novo não, né? Seguindo aí a sugestão do Luciano. Pessoal, então se vocês puderem pegar esse material aí do migre.me, mas também não se preocupem. Beleza, esse material que a gente vai seguir, mas não se preocupem porque eu deixei o material aberto. Opa, não é esse link aqui, aqui. Eu já deixei esse material aberto, então eu vou compartilhar a tela com vocês, né? Acredito que esteja compartilhado, e a gente vai seguindo aqui. Então vocês podem usar a tela do próprio Microsoft Teams, que ele vai exibir para vocês o material pertinente aí, né? Então não se preocupem. Opa, não fica tão bom para visualizar? Também não. Melhor forma de visualizar. Melhor forma de visualizar é essa aqui mesmo, né? Essa aqui é a melhor forma de visualizar. Então a gente vai seguir dessa forma aqui, que eu acredito que seja a melhor forma de visualização mesmo. Bom, pessoal, então vamos lá? Vamos começar nosso direito societário? Olha lá. O direito societário, ele tem como objeto, então, as sociedades empresariais. Então, nós estudamos até agora os conceitos básicos do direito empresarial, né, que corresponderia aí, se a gente fizesse a mesma divisão que tem no direito civil, a parte geral, né? Então, nós estudamos a parte geral do direito empresarial. E agora, então, a gente vai entrar no direito societário, que corresponde aí à parte especial, né, do direito empresarial. Aí, né? E o objeto do nosso estudo, então, é estudar sociedades empresárias. Mas antes da gente entrar nas sociedades empresárias propriamente dita, eu gostaria de relembrar com vocês justamente a característica básica da sociedade empresária, que é ter personalidade jurídica própria, né? As sociedades empresárias, elas se caracterizam por ter personalidade jurídica própria. E o que é ter personalidade jurídica? Ter personalidade jurídica é a capacidade de titularizar direitos e obrigações. Quem tem personalidade jurídica tem direitos próprios e tem também obrigações próprias aí, titularizando então direitos e obrigações. Quem que tem personalidade jurídica no direito brasileiro? A regra, né, o comum aí é a pessoa natural, o ser humano, né? Pessoa natural, o ser humano, o homem, a mulher, né, tem personalidade jurídica, né? E aí, a origem dessa personalidade jurídica tem N fundamentações. Quem é religioso vai dizer que o ser humano tem personalidade jurídica porque ele foi criado, então, na imagem e semelhança de Deus. Quem não é tão religioso assim, quem é algo, né, digamos assim, mais racionalista, vai dizer que o ser humano tem personalidade jurídica porque tem consciência, né? Já dizia Descartes aí, penso, logo existo, né? E também aquela ideia do Kant, né? Que o ser humano é um fim em si mesmo, né? Porque tem consciência e, consequentemente, tem existência própria e, por isso, tem personalidade jurídica, tutelando direitos e obrigações, né? Isso seria, então, uma visão mais racionalista e para o direito, mais relacionada àquela ideia de direito natural, né? Mais relacionada àquela ideia de direito natural. Pessoal, só que não é apenas o ser humano, né, que tem personalidade jurídica, e aí a gente começa a entrar mais no objeto do nosso estudo em direito societário. Também tem personalidade jurídica no direito brasileiro as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas. E, diferentemente dos seres humanos,
As pessoas jurídicas se caracterizam porque elas são entes artificiais, né? São entes artificiais, criados pelos seres humanos, porém, né, reconhecidos pelo direito como entes próprios, como entes autônomos, inclusive autônomos em relação aos próprios seres humanos criadores da pessoa jurídica, né? Então, a pessoa jurídica é um ente artificial em que o direito empresta personalidade jurídica de forma autônoma à pessoa ou à personalidade jurídica dos seus componentes, dos seus criadores, né? E com isso, então, pessoal, a pessoa jurídica, passando a ser dotada também de personalidade jurídica, significa que ela titulariza direitos e obrigações em nome próprio, em nome dela. Os direitos e as obrigações não são mais daqueles que a criaram. Os direitos e as obrigações são da própria pessoa jurídica, né? Independente e de forma autônoma e até diversa daqueles direitos e obrigações das pessoas naturais que criaram aquela determinada pessoa jurídica, né? E com isso, né, a pessoa jurídica se caracteriza, então, por titularizar direitos e obrigações em nome próprio, né, em si, de forma, portanto, autônoma, independente e diversa daqueles que a criaram. Bom, pessoal, e por que a gente tem a pessoa jurídica aí, né? Para explicar a origem da pessoa jurídica, a gente se vale daquele famoso ditado, né? Que na verdade virou uma brincadeira aí, de que a união faz a força, né? Ou a união faz açúcar. Não, a união faz a força, né? A partir do momento que as empreitadas humanas começaram a se avolumar, a crescer de tal forma que um ser humano sozinho ou a família dele não dava conta de realizar essa empreitada, foi necessário, então, a conjugação de forças entre vários seres humanos, inclusive de famílias diferentes, para fins de realização daquela empreitada. No início, realmente foi reunião de forças, né? Força de trabalho, força motriz humana. Porém, com a evolução da sociedade, quando a gente pensa hoje em reunião de forças, não é mais força humana, né? Não é mais a força motriz humana, mas hoje é a força do capital, né? Então, como as grandes empreitadas humanas hoje são caríssimas, demandam uma grande quantidade de dinheiro, né? Uma pessoa sozinha não teria condição de se financiar ou financiar essa empreitada, então se reúnem seres humanos para fins de força de capital, né? E com isso, então, cria-se uma pessoa jurídica, diversa dessas pessoas naturais que se reuniram para fins de realização de uma empreitada aí grande, né? Volumada. Bom, pessoal, e nessa ideia, né, os doutrinadores convergem, eles concordam com essa ideia de origem da pessoa jurídica, porém, a primeira pessoa jurídica em si, qual foi a primeira pessoa jurídica em si, ela tem divergência na doutrina, né? Tem doutrinador que fala que a primeira pessoa jurídica em si foi o Vaticano, né? Na época, no final do Império Romano mesmo, né? A Igreja Católica começou a se estruturar, né? Com a fundação aí da Igreja de Pedro, né? De São Pedro, tem doutrinador que aponta a criação do Vaticano, né? Como organizador da Igreja Católica e formador do direito canônico como a primeira pessoa jurídica criada, né, oficialmente, formalmente, com alguma estrutura, né, até como visão de algo próprio, de um ente com existência própria. Bom, tem doutrinador que não concorda, tem doutrinador que fala que a pessoa jurídica, né, estruturada, formalizada, reconhecida pelo direito, só veio surgir, na verdade, com a formação dos estados nacionais, né? E o primeiro estado
nacional que se formou foi o Estado português, né, no fim da Idade Média, aí, né, com a Revolução de Avis, né, dada a burguesia, né, da região de Portugal aí está cheia de lucro, né, com muito lucro aí em razão do comércio, até pela posição estratégica de Portugal, porque conseguiu se lançar às grandes navegações, né? Foi o país pioneiro nessas grandes navegações. Então, lá por 1100, né, por volta de 1100, com a Revolução de Avis, se formou o Estado de Portugal, né, e conseguiu se lançar às grandes navegações. Então tem doutrinador que fala que essa teria sido, de fato, a primeira pessoa jurídica reconhecida pelo direito como ente próprio, autônomo, aí, né, e independente dos seus criadores, que seria, no caso, os súditos do rei de Portugal. Bom, mas tem doutrinador que não concorda com isso e entende aí que a primeira pessoa jurídica seria a famosa Companhia das Índias Orientais e Ocidentais, ou Ocidentais e Orientais, né? Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, criada pelo governo holandês, que, enquanto governo em si, não tinha condições de se lançar às grandes navegações, mas evidentemente queria fazer, porque todos os estados da época estavam fazendo, né? Mas não tendo dinheiro, enquanto governo em si, criou a Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, justamente como forma de viabilizar, inclusive economicamente, a exploração do além-mar, né? A exploração do além-mar. Tanto é que essa companhia chegou até o território brasileiro, né? E ali na região de Pernambuco, né? Se ocupou aquela região, né? E aquele pedaço de terra ficou muito tempo sobre o domínio dessa Companhia das Índias e, consequentemente, domínio da Holanda, né? E foi nesse período que um gestor, olha aí, né? Um gestor, termo extremamente moderno, né? Usado aí pelos governantes aí, mas um gestor já naquela época dessa Companhia das Índias Orientais passou a governar aquela determinada região e acabou ficando muito famoso, né, que foi o Nassau, né, o Nassau, ele era um gestor, né, dessa Companhia das Índias Ocidentais e Orientais. Então, esses são os marcos, né, digamos assim, doutrinários para fins de apuração de quem foi a primeira pessoa jurídica aí. O Vaticano, o Estado, né, o Estado moderno, e primeiro foi Portugal, né, ou então a Companhia das Índias Ocidentais e Orientais. Bom, pessoal, então, em relação à origem, ou qual foi a primeira pessoa jurídica, a doutrina diverge, podendo ser qualquer uma dessas três aí, porque tem posição doutrinária nesses três sentidos. Agora, olha que interessante, enquanto origem de pessoa jurídica existe divergência, enquanto origem de sociedade empresária não tem divergência. Os doutrinadores apontam que a primeira sociedade empresária, aí não tem discussão, foi a Companhia das Índias Ocidentais e Orientais. E interessante, a primeira, então, sociedade empresária, que foi a Companhia das Índias, ela já surgiu na forma de uma sociedade anônima, né? A primeira empresa, então, na forma de sociedade empresária, já surgiu na forma de uma sociedade anônima. E a sociedade anônima que a gente tem hoje, e já naquela época, se caracteriza pela emissão de ações, pela venda de ações, né? E foi justamente a venda de ações da Companhia das Índias Ocidentais e Orientais que conseguiu arrecadar dinheiro suficiente para que a companhia e, consequentemente, a Holanda se lançasse às grandes navegações. E os motivos de criação e de estruturação dessa companhia na forma de sociedade anônima é o que justifica até hoje a criação da própria sociedade anônima, né, emitindo e vendendo ações. Então, quando a gente for entrar em sociedade anônima, mais para o final do semestre,
a gente vai voltar a essa historinha da Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, né? Então, as grandes empresas hoje, né, que são sociedades anônimas, na verdade, enquanto tipo societário, enquanto forma societária, foi a primeira a ser criada lá em 1490, 1500, aí, forma de sociedade anônima, já vendendo ações, porque com a venda das ações, arrecada dinheiro do mercado e esse dinheiro foi usado para viabilizar as grandes navegações. Pessoal, e já adiantando... Oi? Rodrigo, quando você fala a Companhia das Índias vendendo ações, eu entendo que naquela época era adquirindo mais proprietários. Ou eu estou errado? Não está errado. Porque não é então. só naquela época. O termo naquela época está errado. É até hoje. A ideia tô brincando, né? Não tem nada errado, né? Até hoje, a ideia da sociedade anônima vendendo ações é adquirindo mais proprietários, né? Porque quem compra uma ação, ele se torna proprietário daquela determinada empresa, né? Só que aos olhos da empresa, veja só, aos olhos da empresa, ela está vendendo ações. O que é ação para ela? Um papel, né? Ela está vendendo papel, não está vendendo nada de real, né? Tudo bem, representa uma pequena quota parte dela, mas pela empresa em si, ela não está vendendo nada, ela não está dispondo de nada, ou deixando de dispor de alguma coisa, né? Não está vendendo nada. Em contrapartida, quando ela vende a ação, quem compra paga pela ação. Então entra um dinheiro bom para ela, sem ela ter que dispor de nada, sem ela perder nada. Então, para ela, é muito interessante, porque ela consegue arrecadar dinheiro, captar dinheiro no mercado, tendo um ônus baixíssimo, porque na prática ela está vendendo papel, né? E, consequentemente, ela consegue se autofinanciar com esse dinheiro aí, né? Então, não tem nada errado. É isso aí mesmo, e não só em 1500, mas até hoje, né? A ideia da sociedade anônima ao vender ações é vender papel. Ela não está se desfazendo de nada e está entrando um monte de dinheiro que ela pode reinvestir aí em si, né? Então, vale a pena para a sociedade anônima, porque é uma forma dela se autofinanciar e sem custo, né? Ou a um custo baixíssimo. Essa é a ideia mesmo. É isso aí até hoje, né? Então, hoje, quando as empresas falam que elas vão abrir o capital, é porque elas querem vender ações justamente para conseguir arrecadar dinheiro, né? Ela está precisando de dinheiro. Ela pode ir no banco pegar dinheiro? Pode, mas ela vai pagar juros. Então, ela prefere abrir o capital, vender ações, porque ela não está abrindo mão de nada e está entrando um monte de dinheiro aí. Mas tem mais um detalhezinho, né, que eu ia deixar para depois, mas eu vou aproveitar e comentar agora. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Não, é que em 1500 eu não vejo venda de ações. Hoje, é claro, mas em 1500 eu não vejo bolsa, eu não vejo estrutura para vender ações, eu não vejo nada disso. Como é que foi feito? Como que você cria em 1500 sociedade anônima? Sim. Como? Vendendo papel? Aonde? Que bolsa? Como? Eu não vejo isso estruturado. Não precisa de bolsa. A bolsa mas como fazer a sociedade anônima em 1500? Isso que eu estou te questionando. Famoso mercado de balcão que a gente tem até hoje, né? A sociedade anônima hoje, ela pode se estruturar na forma de sociedade aberta. Essa, sim, vende ações em bolsa de valores, né? Que nada mais é do que um mercadão de peixe, só que não vende peixe, vende ações, mas é um mercadão de peixe, né? Ou então ela se estrutura na forma de companhia fechada. A companhia fechada, ela vende ações, mas não vende em bolsa, ela vende nela mesmo, né? Então, não precisa ter bolsa para vender ações e você pode comprar ações fora da bolsa. As companhias fechadas, elas vendem ações fora da bolsa. Você vai direto nela e ela te vende uma ação. Agora, o importante é notar que a ação, ela é um título, né? Hoje é virtual, mas ela é um título, é um documento, né? Então, você dava o dinheiro para a companhia e a companhia te dava um recibo
né? Claro que tinha uns desenhos aí para dar alguma segurança, mas era a ação em si, né? Pessoal, claro que a gente às vezes tem hoje uma dificuldade de ver isso, porque a gente, na verdade, na frente do computador, é algo virtual, né? Mas não necessariamente. A companhia, e até hoje, vende ação nela própria, né? E vender ação nela própria é chamado de mercado de balcão, né? E esse mercado de balcão é balcão porque você tem que encostar o barrigão lá no balcão da empresa, né? Você tem que ir até lá, dar o dinheiro, e ela te dá a ação e você guarda o título. Toda vez que tiver um evento, digamos assim, né, nome técnico, uma assembleia da companhia, você vai, apresenta o teu papel, que é a ação, e você vai poder participar livremente aí, né? Então, claro que foi melhorando a estrutura até então, mas a linha básica, que é o capital social dividido em ação, que é um título, um documento livremente comprado, circulável, comercializado, já vem desde da Companhia das Índias de 1500. Foi feito isso na Holanda. E outra coisa que parece que não, é incompatível com aquela época histórica, né? Se a gente pegar os títulos de crédito hoje, né, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata mercantil e o cheque, é claro que não existiam dessa forma, com esse regulamento como hoje, mas foram criados lá no final da Idade Média pelos cavaleiros templários, né? Na forma de um recibo de depósito, que eles chamavam de letra de câmbio. Por que letra de câmbio? Porque era um recibo escrito, então tinha letra, e comprovava o depósito. Entrava o dinheiro, dava o recibo, e quando você quisesse sacar esse dinheiro, você apresentava o recibo e ele te dava o dinheiro, fazendo o câmbio daquela determinada moeda, dando origem, né, à letra de câmbio que a gente tem até hoje, todos os títulos de crédito que a gente tem até hoje, né? Então, essa ideia que a gente comenta é uma ideia, na verdade, principiológica, né, da ideia básica. A operação é diferente, mas a ideia principiológica já tinha até então, né? Mas não tinha bolsa de valores e hoje a bolsa de valores é um mercadão, né? Um mercado de peixe, né? Para não falar mercado de peixe, vamos falar o shopping center, que você vai num local só, que é a grande vantagem do shopping center. Você vai em um local só e você consegue comprar produtos de várias empresas diferentes que estão oferecendo livremente dentro daquela área. A bolsa de valores é a mesma coisa, é uma área comum que vende na mesma área, né, ações, esse é o produto da bolsa, comercializado na bolsa de valores, de várias empresas diferentes, né? Então, várias empresas vão até a bolsa e conseguem vender. E para quebrar mais um pouco esse mito que tem, gente, a bolsa de valores, ela é uma empresa, e mais ainda que uma empresa, ela é uma sociedade anônima que tem como objeto vender ações de outras empresas, ou até, se quiser, vender ações da sua própria empresa. Aconteceu, né? A Bolsa de Valores no Brasil, a gente tinha duas principais bolsas no Brasil, a Bovespa, né, e a BMF. A Bovespa no Rio, em São Paulo, e a BMF no Rio de Janeiro. Elas se juntaram, fizeram a BMF Bovespa, e hoje, então, a BMF Bovespa passou a se chamar B3, né, que é o nome da bolsa que tem. Ela é uma sociedade anônima e ela abriu o capital dela e ela vende ações dela própria lá dentro, né? A gente tem a tendência de achar que a Bolsa de Valores é público, do Estado. Não é. É um ente privado, tudo bem que fiscalizado pelo Estado, fiscalizado pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, mas é uma empresa, um ente privado que tem como objeto vender ações, como o shopping center, por exemplo, Iguatemi. É uma empresa, né, que tem outras empresas lá dentro, e a ideia é juntar tudo num local só para facilitar essa comercialização, né? Mas a ideia básica de você picar a empresa em papel, né, que é a ação, e vender esse papel, só o papel, e arrecadar dinheiro com essa venda do papel, já surgiu lá na Companhia das Índias mesmo e se mantém até hoje. Rodrigo. Oi. É o especial. O especial. Então, essa questão da sociedade anônima que surgiu lá, o termo anônimo é porque qualquer pessoa pode comprar e não tem que se identificar. Ele é portador da ação por ter um papel da empresa. Como hoje, por exemplo,
Então, hoje é que a gente está acostumado a ver esse mercado de peixe aí na Bolsa de Valores, e a gente acha que isso só acontece agora, entendeu? Mas, então, vem lá de 1500. Quando eles abriram o capital da empresa, eles venderam no balcão, ou de outra forma, que não sei bem, mas venderam as ações e todo mundo virou sócio dessa empresa, com uma cota parte pequena como é hoje. Você compra a ação da Petrobras, você tem uma pequena parcelinha de milésimos de percentual do valor da Petrobras, é isso? É isso aí. E aí o Especiato puxou o gancho para eu fazer aquela segunda observação, que é a segunda vantagem que a sociedade anônima tem, né? Então, o Especiato está corretíssimo, né? Sociedade anônima, ela é chamada de anônima porque nem ela tem o nome dos sócios, que a gente não vai poder chamar de sócio, que a gente tem que chamar de acionistas, mas nem ela tem o nome. Ela tem até o nome do primeiro acionista, quando ela emitiu aquela ação, para quem ela vendeu. Só que a característica da ação, né, aí a gente já está adiantando o que seria a aula de ação, é que a ação é um valor mobiliário, é um valor móvel, ela é livremente comercializada. E ela se caracteriza por ser ao portador. O que é ao portador? Ao portador é todo mundo que portar é o dono daquela ação. De modo que se eu tenho ação, eu estou de posse da ação, eu sou o dono da ação, eu sou acionista e também, consequentemente, eu sou dono de uma pequena parte daquela determinada ação. E aí vem o especialista e fala, Rodrigo, você não vende ações da Petrobras? Eu saquei meu FGTS aqui, né? Estou com o meu FGTS na mão, você não me vende as suas ações da Petrobras? Eu falo, vendo, especialista. Ele me dá o dinheiro, eu entrego as ações para ele, né? Que a gente chama tecnicamente de faço a tradição das ações, e o que era minha posse passou a ser posse dele, ele passou a ser o portador, ele passou a ser acionista e proprietário daquela pequena parte da empresa. Claro que essa figura valia aí até a década de 90, que a gente tinha as ações de fato em papel, né? Hoje não tem mais, né? Hoje as ações elas são um registro, né, digital dentro de uma empresa cujo objeto é a certificação de ações, que é a CETIP, né? A CETIP ela só faz a certificação de ações. Ou o termo que o mercado imobiliário usa, né, a custódia dessas ações aí, mas é tudo virtual. Então, eu vou dar uma ordem para minha corretora transferir essas ações para o CPF do especiato, e aí a corretora transfere e informa a CETIP, e aquela ação que estava vinculada, né, aquele sinal digital que estava vinculado no meu CPF, passa a estar vinculado no CPF dele, né? Hoje é um grande banco de dados isso aí, né? Mas de qualquer forma ainda se tem ainda que virtualmente a transferência dessas ações, né? E aí a sacada, olha só, a Holanda ela não tinha dinheiro para fazer as grandes navegações, então ela criou a Companhia das Índias Ocidentais e dividiu o capital dessa companhia em pequenos pedacinhos aí de papel, que eram as ações. E esses papéis foram oferecidos no mercado, né, mercado de balcão, né, não com a amplitude que a gente tem hoje, mas foram oferecidos. E aí os burgueses da Holanda, né, região de Champagne, lá ali perto da França, Holanda e tal, né, com dinheiro, compraram essas ações, né? E, consequentemente, eles entregaram dinheiro para a companhia, né, em troca a companhia deu um papel. A companhia não se desfez de nada, mas conseguiu, então, ao vender essas ações, arrecadar dinheiro e assim financiar as grandes navegações. Bom, pessoal, e aí vem o segundo detalhe. Olha só, as grandes navegações era uma empreitada extremamente arriscada na época, né? Era de um risco muito grande na época, né? Você se lançava ao desconhecido, aos mares nunca antes navegados, né? Como hoje a gente se lançar no espaço, né? Inclusive essa semana, né? Interessante, ó, que legal, né? Como a história se repete. Essa semana uma empresa privada, né? Que é a SpaceX, ela vai lançar um foguete tripulado, né, a cápsula Dragon aí para estação internacional, né, estação espacial internacional. Então a história se repete, né, não é o Estado mais, né, agora é uma sociedade anônima, uma sociedade por ações, lançando o homem no espaço, né, nessa empreitada aí. Bom, pessoal, mas essa analogia se dá
para verificar que realmente era uma empreitada extremamente arriscada. Então, pegava-se o dinheiro das ações, né, com a venda das ações, construía caravela e ia para o mar. E o risco de naufragar, de não encontrar terras, de morrer todos os marinheiros por escorbuto era muito grande, né? E se acontecesse uma dessas fatalidades, um desses sinistros, todo aquele dinheiro ia literalmente por água abaixo, né? De modo que o risco era muito grande. Agora veja só, o risco para a empresa era muito grande. Mas e para os compradores das ações, para os acionistas, o risco era de fato muito grande? Na prática, não, porque a empresa podia quebrar, não sobrar nada, e tudo literalmente por água abaixo. Mas cada acionista que comprou uma ação a um preço muito baixo, ele ia perder? Ia. Quanto? O pouquinho que ele investiu naquela ação. De modo que a empresa podia quebrar, mas cada um dos acionistas perderia no máximo o valor que ele investiu nas ações, que eram valor baixo, porque as ações eram pulverizadas a ele em grande quantidade no mercado. E isso é vantajoso porque pega-se uma atividade extremamente arriscada e, na prática, dilui o risco dessa atividade para toda a sociedade. A empresa pode quebrar, mas os acionistas não quebram e, na verdade, a economia daquele determinado país, que era a Holanda e hoje, né, nos países atuais, não iria quebrar ou sofreria um impacto, né, muito pequeno aí, porque o risco estava diluído aí dentro de toda a sociedade, né? E aí vocês vão me perguntar, professor, mas o pessoal lá da Holanda não tinha medo de comprar essas ações para navegar em mares nunca antes navegados? Tinha, mas era tão barato que se perdesse também não ia valer nada. E para entender essa ideia, eu sempre dou o exemplo da rifa, né? Daqui a pouco vocês vão começar a fazer rifa aí para custear a formatura, aí vocês vão ver os professores esquecendo carteira no carro, esquecendo carteira em casa, isso acontece, a gente esquece carteira mesmo, é assim mesmo, né? Por que hoje as pessoas fazem rifa? Porque vende papel, não está vendendo nada em concreto, né? E ao vender papel, está entrando dinheiro que vai ser usado para uma determinada finalidade. E por que as pessoas compram a rifa? Principalmente porque é barato. Se a gente for ver, né, de uma rifa aí de 200 números, um só vai ganhar. Então você tem uma chance de ganhar e 199 de perder. Tem muito mais chance de perder do que ganhar. O risco é enorme. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque é barato. E elas têm possibilidade de perder. Mas se perder, vai perder o valor que elas pagaram na rifa, no papelzinho, né? Que é muito baixo. E elas não vão quebrar, elas não vão sentir impacto por conta disso, né? Então, as ações da sociedade anônima, assim como a rifa, ela consegue arrecadar dinheiro sem dispor de nada e consegue diluir um risco que é enorme para toda a sociedade, de modo que a empresa pode até quebrar, né? Mas e pode ser que o acionista tenha até mais chance de perder do que ganhar. Mas como o valor é pequeno, né, ele acaba não se importando e ele entra de cabeça numa atividade extremamente arriscada. Então, essas são as duas vantagens que a gente tem, que motivaram a criação da sociedade anônima lá em 1500, né? E a gente mantém essa vantagem até hoje, né? Que é a facilidade de captação de recursos, né, vendendo ações, e a diluição de risco daquela determinada atividade empresarial para toda a sociedade. De modo que, se quebrar a empresa, quebra só a empresa, o acionista ele não perde, ele pode até perder, mas perde no máximo o dinheiro que ele investiu, ele não perde tudo aí. E isso viabiliza, então, as atividades altamente arriscadas, né? Inclusive, hoje, né, a SpaceX, que é uma sociedade anônima, se lançar no espaço aí, né, com dinheiro privado, né, com dinheiro privado. Não só privado, porque ela tem contrato com a NASA, né, para fornecer a cápsula, mas originalmente, pelo menos, com dinheiro privado aí, né? E essas são as duas grandes vantagens, né? E esse princípio aí de captação de dinheiro barato no mercado e diluição de risco existe até hoje, né? Bom, pessoal,
Então, Rodrigo, nós temos... Oi? você falou aí da rifa, né? Realmente, o que se paga por um número de rifa é uma coisa insignificante. E outra, a rifa também não é uma coisa que vicia. Agora, as loterias, hein? Nossa, e o risco é muito maior, né? A rifa são 200 números só, né? A loteria, a quantidade, né, de números aí, e consequentemente a chance de perder, né? Mas, né, nunca, a esperança é a última que morre, né? Esse sábado aí tá acumulado, se não tiver fila na lotérica, eu vou estar lá. Investindo. E se porventura, né, vocês, as turmas não tiverem aula semana que vem comigo, é porque eu ganhei, né? Então eu ganhei, aí eu sumi, né? Aí vocês não vão me achar, mas é porque eu ganhei. Mas realmente vicia, né? Realmente vicia. Isso aí, né? E o que vem fácil vai fácil também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, pessoal, mas a gente terminou, então, essa origem histórica, né? Essa origem histórica. A gente acabou indo até mais além do que eu tinha programado, mas foi ótimo, né? Que a gente já pôde falar um pouquinho sobre a origem das pessoas jurídicas e eu acho muito interessante o grau de desenvolvimento lá, o grau de raciocínio abstrato, né? Que os holandeses tiveram em 1500 para criar toda essa estrutura, algo revolucionário mesmo, né? E não só nessa estrutura, né? O que o Nassau fez ali no Nordeste, hoje brasileiro, mas que na época ficou sob o domínio da Companhia e da Holanda, foi muito importante, muito interessante. Bom, pessoal, terminamos a parte histórica, mas vamos agora para a parte jurídica. Olha só. Nós temos, então, juridicamente falando, duas teorias para tentar explicar o fenômeno das pessoas jurídicas. O que é o fenômeno da pessoa jurídica? É você ter um ente artificial que, a rigor, se assemelha em direitos e obrigações a nós, seres humanos, pessoas naturais aí, né? E as duas teorias que tentam explicar esse fenômeno da pessoa jurídica são a teoria ficcional, né, do Savigny, e a teoria objetivista. Então, a gente precisa estudar agora a teoria ficcional do Savigny e a teoria objetivista. Pessoal, começando aí pela teoria ficcional do Savigny. O Savigny, vocês vão ouvi-lo falar dele, né, de forma muito mais profunda quando vocês começarem a estudar direitos reais em direito civil. Porque toda a formatação da posse, do instituto jurídico da posse, ela é feita com base nas teorias de Savigny, né? Então, o Savigny foi um jurista alemão, né, que ficou muito famoso aí por conta das teorias da posse, mas ele não estudou apenas a posse, né? Ou ele não tem teoria apenas na posse. Ele tentou explicar para a gente também esse fenômeno aí da pessoa jurídica, né? De um ente artificial ser dotado de personalidade jurídica, né? E o Savigny, ele criou essa teoria ficcional porque, para ele, a pessoa jurídica, ela não tem existência própria. Ela não tem existência própria. Ela é uma ficção criada pelo direito. Se a gente olhar a pessoa jurídica, a gente não vai ver pessoa jurídica. A gente vai ver os sócios, né? Podendo ter empregados ou não, mas a gente vê os sócios e, eventualmente, os empregados trabalhando. A gente não vê pessoa jurídica. A pessoa jurídica como um ente próprio não existe na realidade fática. É uma ficção jurídica, é algo criado pelo direito para poder viabilizar interesses econômicos, interesses políticos, interesses sociais. Mas, na realidade fática, a pessoa jurídica, ela não existe. Ela é uma ficção jurídica aí. É algo criado só pelo direito e para o direito. Essa é a ideia do Savigny. Bom, pessoal, mas a gente tem uma segunda teoria, que é a teoria objetivista. E para a teoria objetivista, a pessoa jurídica, ela tem existência real, ela existe verdadeiramente, ela existe na realidade fática. E o direito, ele só pegou um ente, que apesar de artificial, mas que existe na realidade fática,
e emprestou para aquele ente que existe na realidade fática personalidade jurídica. O direito não criou nada, né? O direito apenas enxergou algo que existia na realidade fática e trouxe para ele, emprestando, né, dando personalidade jurídica aí. Mas não é uma criação do direito, é uma criação da realidade fática aí. Pessoal, e predomina na doutrina que o direito brasileiro, que o Código Civil de 2002 adotou a teoria objetivista. Então, se perguntado na prova, isso costuma ser uma questão típica de prova, né? O direito brasileiro, então, ele adotou a teoria objetivista, pelo qual a pessoa jurídica tem existência própria e o direito veio apenas a reconhecer esse ente, apesar de artificial, existe mesmo na realidade fática. E a fundamentação que a gente dá para dizer que o direito brasileiro adotou a teoria objetivista é o artigo 45 do Código Civil. Por quê? O artigo 45 fala o seguinte: começa a existência legal das pessoas jurídicas com o registro. Esse é o resumo do artigo aí. Começa a existência legal da pessoa jurídica com o registro. E o raciocínio que é feito é o seguinte: se começa a existência legal com o registro, o legal, o pro direito é com o registro, é porque se tem uma existência real prévia à existência para o direito, né? E, consequentemente, conclui-se que se tem uma existência real é porque a pessoa jurídica já existe e o direito vem posteriormente e com o registro lhe empresta a personalidade jurídica para que ela, então, possa titularizar direitos e obrigações, né? Então, começa a existência legal, porque existe com o registro, mas a existência real, na verdade, é prévia ao próprio registro. Essa é a ideia, esse é o raciocínio que é feito. Agora, pessoal, se me permitem, eu acho tudo isso uma grande bobagem, né? E o que se tem, na verdade, é a reprodução do momento histórico, né? A reprodução do momento histórico. O Savigny, ele escreveu a teoria dele, que é a teoria ficcional, antes da Revolução Industrial. E, portanto, quando ele olhava as pessoas jurídicas, as empresas que se tinha na época, ele via pequenas manufaturas familiares. E aí ele não conseguia enxergar aquilo como um ente real, né? Porque o que ele via era sócios ou a família dos sócios trabalhando, mas de forma, né, informal, como família mesmo. Então, ele não via aquilo como algo próprio, algo real, um ente até externo aos sócios, né? Agora, houve a Revolução Industrial. E aí, com a Revolução Industrial, as empresas elas deixaram de ser pequenas manufaturas familiares e se tornaram, né, grandes conglomerados. E aí você vai numa determinada planta industrial, você vai ver os empregados, os sócios mesmo, você não sabe onde está, ou quem são os sócios, né? Inclusive, como comentou o Especiato aí nas sociedades anônimas, que é anônima porque nem ela sabe quem são os sócios ou acionistas dela, de modo que hoje, nas grandes empresas, nas grandes corporações, não dá para a gente falar que a pessoa jurídica são sócios, né? Ou que não tem existência real. Tem sim, né? Inclusive dotado de elevado poder político, elevado poder econômico aí, né? Então, pós-revolução industrial, a teoria do Savigny não se justifica, né? A gente hoje tem as grandes empresas mesmo com existência própria, né? Digamos assim, até com vontade própria aí, né? E o que prova hoje que as grandes empresas, né, têm até uma vontade própria é que existe a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Não sei se o professor Luiz Antônio comentou com vocês, ou o professor Baldan, que está dando aula de penal também, mas a gente tem, a Constituição admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? O que, no primeiro momento, seria até meio incompatível com aqueles princípios garantistas do direito penal, principalmente com o direito da pessoalidade da pena, da responsabilidade subjetiva por culpa ou por dolo, típica do direito penal. Mas,
De qualquer forma, a Constituição brasileira admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Não é algo tão amplo, ainda é algo restrito às infrações ambientais, né? E isso tudo com uma sistemática própria, que é a chamada teoria da dupla imputação, né? Tem uma teoria própria, tem uma sistemática própria, que é a teoria da dupla imputação, mas tem responsabilidade penal da pessoa jurídica, e você só pode pensar em responsabilidade penal da pessoa jurídica se ela, pessoa jurídica, realmente tiver existência própria, com vontade própria aí, né? Bom, pessoal, o que é essa teoria da dupla imputação? É o seguinte, pela teoria da dupla imputação, você pode até responsabilizar penalmente a pessoa jurídica, né? Porém, para que isso aconteça, como a pessoa jurídica é um ente artificial, e ente artificial, em tese, não teria vontade própria, mas não sei se isso acontece, dado o tamanho das corporações que a gente tem hoje, é necessário previamente você responsabilizar criminalmente o diretor dessa empresa, né? Então, a teoria da dupla imputação é dupla, porque primeiro se responsabiliza o diretor, né? E se vale, portanto, da vontade dele, da culpabilidade dele, e daí responsabiliza-se também penalmente a pessoa jurídica. É claro que o diretor, enquanto pessoa natural, ele vai estar sujeito às penas clássicas do direito penal, inclusive aí pena privativa de liberdade, que é a prisão. E, ao contrário senso, essa pena privativa de liberdade não tem como ser aplicada à pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela estaria sujeita a outras penas, né, que não privativa de liberdade, principalmente penas pecuniárias, né? Principalmente penas pecuniárias, multa, né? Autos de infração altíssimos aí, né? Proibições de contratar com o poder público, né? Também poderiam ser impostas, né? Com caráter penal. Bom, aí vocês me perguntariam, professor, se não dá para prender a pessoa jurídica, por que a gente teria responsabilidade penal da pessoa jurídica? Por que não usar, por exemplo, direito civil, que também pode aplicar multa? Por que não usar, por exemplo, direito administrativo, que também pode aplicar multa, inclusive multas ambientais também altíssimas, né? Aplicadas aí por um órgão administrativo que é o IBAMA. Por que usar o direito penal? Por que pensar em responsabilidade penal da pessoa jurídica se essas penas aí, pecuniárias, multas, poderiam ser aplicadas através de um direito civil ou através de um direito administrativo? A justificativa é porque o direito penal, ele tem um caráter infamante, né? O direito penal, ele tem um caráter infamante, né? Da vergonha, e nossa, aquela pessoa foi condenada penalmente, aquela pessoa é um criminoso, né? Aquela pessoa perdeu a primariedade, né? E essa visão que se tem contra os seres humanos condenados penalmente também teria contra uma pessoa jurídica e com mais força se ela fosse, né, realmente condenada penalmente, né? E é isso que justifica, então, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? Apesar das penas serem pecuniárias, não muito diferentes do direito civil ou do direito administrativo, o direito penal, ele traz em si um caráter infamante, né? E essa é a justificativa da doutrina. Então, voltando aqui, pessoal, a responsabilidade penal da pessoa jurídica é uma prova que a gente identifica, que a gente entende que as pessoas jurídicas, elas têm existência própria realmente, né? Tem até vontade, não chega a ter, pela teoria da dupla imputação, não chega a ter vontade própria, mas eu acho que o grau de organização das empresas atuais já permite até a gente superar a teoria da dupla imputação e falar que as grandes corporações aí, elas têm vontade própria, sim, né? Então, essa é a ideia por trás disso, né? Então, pessoal, na prova aí, se cair, né, a gente adota a teoria objetivista, pela qual a pessoa jurídica tem existência real, tem existência própria. Não é um ente jurídico, não é uma criação jurídica, é algo com existência real, que o direito vem apenas e empresta essa personalidade jurídica para que ela possa titularizar direitos e obrigações e atender, então, interesses econômicos, interesses sociais,
dentro, né, da nossa sociedade atual. Bom, pessoal, essa é a ideia aí dessas teorias de legitimação ou teorias de justificação do ente pessoa jurídica enquanto artificial, porém dotado de personalidade jurídica. Bom, pessoal, e quais são as vantagens que a gente tem quando se fala, então, das pessoas jurídicas, né? São 3, né, chamadas vantagens ou chamadas titularidades aí. A pessoa jurídica, ela tem a titularidade negocial. O que é titularidade negocial? Ela, pessoa jurídica, celebra os seus próprios negócios. Não são os sócios que estão celebrando os negócios, é a própria pessoa jurídica. Se você vai aí na Casas Pernambucanas, né, que a gente sempre cita, né, o Arthur Ludgreen Tecidos S.A., né, e você faz uma compra lá, é você, consumidor, comprando do Arthur Ludgreen Tecidos S.A., não dos sócios ou, na verdade, acionistas das Casas Pernambucanas. É da Casas Pernambucanas, é da Arthur Ludgreen Tecidos S.A. Tanto é que no contrato ou na nota fiscal não vai sair lá o nome José, Maria, né, o especiato que tem bastante ações das Casas Pernambucanas, né, que é da época daquela propaganda que ele não deixa o frio entrar, né, quem bate, né, na verdade eu tenho bastante prestação. Diferenciação. Prestação. E outro título, né? Que ação é um título, mas não é esse título que tem, né? A famosa nota promissória, né? Outro título lá. Pessoal, então a gente contrata, né, com a pessoa jurídica, não com sócios. É claro que, olha só, a pessoa jurídica, sendo um ente artificial, ela não tem condição de assinar aí, né? E por isso a gente vai precisar do ser humano, pessoa natural, para assinar. Só que esse ser humano, olha só, ele não está assinando em nome próprio, ele está assinando em representação da pessoa jurídica. É ele que assina, porém, quem está sendo vinculado àquele contrato, tanto em direitos quanto em obrigações, não é ele, é a pessoa jurídica aí. Pessoal, e por que essa ideia é importante? Pelo seguinte, como o sócio que assina, mas representando a pessoa jurídica, quando a gente vai celebrar o contrato com a pessoa jurídica, a gente tem que verificar se aquela pessoa que veio para assinar o contrato realmente tem poderes suficientes para fins de assinar aquele determinado contrato. Né? Não é chegar lá e falar, eu vim assinar aqui em nome da pessoa jurídica. Não, você tem que verificar se realmente aquela pessoa que compareceu para fins de assinar o negócio é alguém que pode e tem poderes suficientes para representar aquela determinada sociedade. Por quê? Porque se não tiver poderes e aquela assinatura daquela pessoa não vincula aquela determinada sociedade. Então, você faz o negócio, uma pessoa física, dizendo-se em nome da sociedade, comparece e assina. Mas se aquela pessoa física não tiver poderes suficientes para praticar o ato, aquela assinatura vale em relação à pessoa física, mas não vale nada em relação à pessoa jurídica. A pessoa jurídica não está vinculada, a pessoa jurídica não está obrigada. Tipo assim, você compra respiradores artificiais, vem alguém assinar aí e assina. Você paga para ele e os respiradores artificiais não chegam, né? E aí você liga lá na pessoa jurídica e fala, ó, celebrei um contrato com fulano de tal, representando vocês, eu paguei e não chegou. A pessoa jurídica fala, quem? Quem que assinou? Ah, o Zé. Ah, o Zé? Mas o Zé não tem poderes para assinar. O Zé é um empregado nosso, mas ele não é sócio, ele não é diretor, ele não tem poderes para assinar. Ah, mas eu paguei para ele. Quem paga mal, paga 2 vezes. A empresa não está vinculada e ela não vai ser obrigada a cumprir aquele determinado contrato aí. E quem pagou mal, né, paga 2 vezes ou fica a ver navios. É claro que existe toda uma teoria, né, para tentar evitar esse tipo de problema, que é a teoria da imagem, né, a teoria da apresentação aí, né, em que a pessoa se apresentou e ela fez crer, ela induziu em erro, né, o outrem de que ela estava
representando de fato aquela empresa, ou que ela tinha poderes de fato para representar aquela empresa. Porém, veja, é uma tentativa de, né, amenizar os prejuízos causados. Moral da história, pessoal, se for celebrar contrato com uma pessoa jurídica, verifiquem se aquela pessoa natural que diz representar a empresa realmente tem poderes para representar aquela empresa, e se tem, os poderes que ela tem realmente abrangem ou permitem que ela celebre aquele determinado negócio. Do contrário, o que ela assinar não vinculará aquela empresa. E só para a gente terminar, rapidinho, pessoal, só para a gente terminar. E como que a gente descobre isso? Olhando o contrato social ou o estatuto social. A gente vai ter que analisar o contrato social ou o estatuto social e verificar se aquela pessoa está prevista naquele estatuto, naquele contrato social, naquele estatuto social. Ou então, se aquela pessoa que compareceu tem uma procuração com poderes suficientes assinada por alguém que esteja no contrato social ou no estatuto social. Tem que mostrar o vínculo aí, né, a ligação de quem compareceu até chegar, documentalmente falando, até chegar a alguém que está previsto no contrato social ou no estatuto social. Se chegou sem procuração, se não está no contrato social, aquela pessoa não tem poderes para representar aquela determinada empresa e a empresa não vai estar vinculada. Então, exijam sempre o contrato social, exijam sempre procuração, e se for por procuração, documentem todo o vínculo até chegar a alguém que tem poderes pelo contrato social, pelo estatuto social, para representar aquela determinada empresa. Né? Oi, especial, ia comentar alguma coisa? Não, respondeu a minha pergunta. Então tá bom. Então, exijam... Rodrigo, mas, Oi? por exemplo, quando eu trabalhava em multinacional, a gente era muito usado como preposto em audiências. E vinha só um papel que era apresentado ao juiz e a gente funcionava como representante da empresa. Olha só, pessoal, fala que é representante da empresa, mas tem um nome técnico, que é preposto. Por quê? O preposto é aquele que representa a empresa em juízo, né? O preposto, ele não sai representando a empresa aí para qualquer ato, né? Tecnicamente, o preposto é quem representa a empresa em juízo, né? E aí funciona assim. A Justiça do Trabalho, ela exige a carta de preposição, que é dando poderes para aquela determinada pessoa, e normalmente exige-se que o preposto tenha vínculo empregatício, né? Seja empregado formal daquela determinada empresa, né? E tem muito juízo do trabalho que exige, então, que o preposto apresente a carteira, né, de trabalho, CTPS, assinado, né, por aquela determinada empresa. E aí ele presume que se é empregado daquela empresa e tem a carta de preposição, ele realmente tem poderes para representar aquela empresa aí. Tá 100% certo que tem poderes? Não, né? Não é algo 100% certo que tem poderes. Porém, isso é feito dentro da justiça, né? E se a empresa sacanear também, ou se aquela pessoa que se diz ser preposto estiver ali de sacanagem, claro que isso vai ter consequências, porque foi uma afirmação não sei se falsa, enfim, mas uma informação perigosa aí dentro do Poder Judiciário, que pode gerar, em tese, um crime de falsa identidade, né? Ou crime de obstrução à justiça, né? Então, como existem essas outras formas de responsabilização dentro da justiça, a coisa dentro da justiça não é uma prova tão categórica assim, né? Mas a Justiça do Trabalho costuma exigir pelo menos a CTPS assinada, né? Fora da Justiça do Trabalho, não, né? Por exemplo, no juizado especial ou nas varas comuns, em ações consumeristas, né? Que você comprou um bem de uma empresa, deu defeito, você entrou com ação contra essa empresa, a empresa vai vir em audiência, ela vai ter o seu advogado, ela vai ter o preposto. Nas varas, na justiça comum, nas ações consumeristas e juizados, exige-se normalmente só a carta de preposição, né? Não exige o vínculo empregatício, né? Então aí a coisa é ainda mais light, né? Mas em âmbito da justiça,
pega-se mais leve porque você está fazendo uma afirmação falsa dentro da justiça. E é claro que, se isso for descoberto, né, isso aí vai ser apurado e pode gerar responsabilidade até criminal. Né? Então, Não, essa preposição, ela ficava justamente nessa área, Rodrigo, que a gente tinha poderes para firmar acordos. Lógico, a gente, né, por exemplo, eram demandas de não pagou, está devendo, etc. E a gente tinha poderes de firmar acordo e o juiz homologava esse acordo. Era nesse âmbito. A carta de preposição é para fins de representação processual, né? Aí é mais light. E claro, mas veja, a extensão dos poderes do preposto também varia de empresa para empresa, né? Por exemplo, no teu caso, vocês tinham poderes para firmar acordo. Eu já fiz audiência aí que o preposto chegou e falou assim, ó, eu nem conversei com os caras, eu nem sei o que eles querem. Ah, vamos fazer acordo? Eu nem conversei com os caras, nem sei, né? Então, o cara não tinha poder para nada, o cara não tinha autonomia para nada, né? Então, veja que você está no extremo que tinha carta de preposição e tinha até poderes e até orientação, às vezes, para fazer acordo, e tem um outro extremo que o cara nem conversou, falou, ó, chegou a carta aqui por e-mail, imprimi e trouxe, né? O cara nem sabe o que está acontecendo ali, né? Aí o advogado que se vire. Pior, se isso acontecer na Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho resolve ouvir o preposto da empresa, e o preposto da empresa não sabe nada do que está acontecendo lá, o juiz do trabalho, né, é extremado, mas ele pode dar a empresa por revel, né? Fala, ó, não contestou, não sabe nada, a empresa é revel, né? Na Justiça do Trabalho tem esse risco aí. Na Justiça comum, os juízes não fazem isso, dificilmente, por exemplo, no caso consumerista, você comprou um produto da empresa que veio com defeito. Quem sabe sobre isso? O vendedor, no máximo o gerente da loja. O que o preposto que veio lá de fora, de outra filial, da sede, sabe sobre aquela compra e venda, ou daquele produto? Sabe nada, né? Então, os juízes na justiça comum nem costumam ouvir, porque não faz muito sentido. Agora, na trabalhista, o preposto ele deve ter conhecimento sobre aquela causa em específico, sobre aquele processo, aquele empregado, sob pena de, prestando depoimento pessoal perante o juiz do trabalho e não sabendo nada, o juiz do trabalho considerar aquela empresa revel, né? Que o preposto não sabe o que está acontecendo. Então, por que mandou o cara, se ele não sabe nada do que está acontecendo, né? Então, a coisa na Justiça do Trabalho é mais rígida em relação a isso, né? Mas a carta de preposição, ela dá esses poderes de representação, mas dentro do processo, né? Não é um poder fora do processo. E para ter poderes para representar a empresa fora do processo, é necessário, na verdade, uma procuração, né? Aí sim, né? Que na verdade, o nome técnico é contrato de mandato, né? Contrato de mandato, e um instrumento desse contrato de mandato é a procuração. Então, precisa ter um contrato de mandato para ter um mandatário, um representante, né? E o instrumento é feito através da procuração, né? E aí a procuração ela vai descrever certinho os poderes que o procurador tem, né? O que ele pode realmente fazer em nome da empresa. E é importante sempre conferir isso, né? Se aquele ato que você está praticando com a empresa, através do procurador daquela empresa, está dentro dos poderes daquele procurador, se aquele procurador realmente pode praticar aquele ato em nome da empresa. Se não tiver, ele pratica o ato, mas ele está se responsabilizando, na verdade, pessoalmente, né? O ato que ele praticou não atinge ou não vai prejudicar ou não vai vincular aquela determinada empresa, né? Então, é muito importante analisar o contrato social, estabelecer o vínculo, né, a ligação, a cadeia aí, até a procuração e verificar se a procuração dá realmente poderes, né, suficientes para praticar aquele determinado ato. Se não, já era, não pratica. Bom, pessoal, isso tem um nome, né? Isso chama teoria ultra vires, né? Teoria ultra vires. Tudo que a gente comentou aqui está dentro dessa chamada teoria ultra vires. Ultra é além, né? Acima, além. E vires é poder, né? Então, teoria ultra vires, teoria acima do poder, né? Teoria que vai além dos poderes constituídos. E qual é o efeito? Vincula o procurador, a pessoa do procurador, mas não vincula a empresa em si, né? Essa é a ideia. Teoria ultra vires, poderes, além dos poderes,
vincula o procurador, a pessoa do procurador, mas não vincula a empresa em si. A empresa sai ilesa, né? A empresa sai ilesa, ela não fica vinculada, ela não é obrigada a praticar aquele determinado ato. Aí, né? E para tentar dar uma amenizada na coisa, né, existe a teoria da aparência, né, em que aquele procurador se apresentou e aparentava ter realmente o poder, então ele induziu em erro, coitado da pessoa que contratou e, portanto, a empresa deveria vincular porque ela não fiscalizou ou ela escolheu mal o seu preposto e tal, né, tenta dar uma amenizada aí, né, a teoria da aparência, né? Bom, pessoal, e com isso, então, a gente terminou a titularidade negocial da empresa e a gente pode, então, falar da segunda titularidade, e aí o Luciano já adiantou para a gente, né, que é a titularidade processual. A empresa, ela tem, olha só, nome técnico, que vocês estão estudando aí com o professor Geraldo, né? Que também é outro que está dando aula de gorrinho e pantufa. Né? Professor Geraldo. Que é a legitimidade. E o que é legitimidade? É a possibilidade de você estar em juízo, de você ser parte em juízo, né? Tanto no polo ativo da demanda, como autor das demandas, né? Quanto no polo passivo da demanda, como réu daquela determinada demanda. E as sociedades empresárias, né, as empresas, elas têm titularidade processual, né, porque elas podem ser autores de demanda e, da mesma forma, elas podem ser réus da demanda. Agora, claro, a titularidade processual é dela, mas ela é um ente artificial, então ela também não consegue assinar os documentos processuais. Quem que assina? O Luciano já falou para a gente, os prepostos. Né? Então, a empresa, quando ela se faz representar em juízo, né, ela é representada pelos prepostos. Né? E, claro, essa carta de preposição, tecnicamente, ela deve seguir toda a cadeia até chegar a alguém previsto no contrato social, no estatuto social, que tenha poderes de gestão daquela determinada empresa. E aí vai passando procuração, todo mundo vai tendo procuração, até que alguém com procuração e que remete ao contrato social assina a tal da carta de preposição, nomeando determinada pessoa preposta daquela empresa. E o preposto, então, ele tem capacidade de representar a empresa em juízo. Quem vai ser parte, quem tem legitimidade, é a própria empresa. Mas, como ela é um ente artificial, em juízo ela é representada pelos seus prepostos. O engraçado para comentar aí, gente, é que em audiência, o juiz deixava até sair para ligar para o diretor para ver se podia firmar o negócio. É uma coisa de louco esse negócio aí. O juiz, principalmente o juiz de trabalho, ele tem interesse que dê acordo, né? Então, o que puder ser feito para dar acordo, maravilha, né? E eles se esforçam bastante, isso é um grande mérito da Justiça do Trabalho, conseguir realmente resolver os conflitos, né, por acordo. Então, o que for possível para dar acordo é muito válido. Né? Não foi na Justiça do Trabalho, mas uma vez eu fiz uma audiência, era uma ação revisional de alimentos, olha só, uma ação revisional de alimentos, e na Justiça Comum, né, Justiça Estadual. E o juiz, para que desse acordo, até porque é uma questão de revisão de alimentos, então envolvia a família, né? Então queria que desse acordo para permitir que a família ficasse unida aí. Né? O que o juiz fez? Pegou as partes, pai e filho, e colocou no gabinete, no sofazinho e tal. E deixou eu, né, o advogado de uma das partes e o outro advogado, né, na sala de audiência lá. Aí ficamos os dois advogados olhando para a cara do outro, aguardando, porque as partes estavam dentro do gabinete do juiz conversando. E aí o juiz entrava e saía, né, conversava lá, pegava informação, trazia para a gente e conseguiu fazer acordo aí, né? Então, também uma capacidade enorme do juiz para tirar o acordo daquele caso, né? Tirou leite de pedra aí, né? Então, é interessante, os juízes estão cada vez mais se esforçando para que haja realmente acordo, né? E todo o uso aí, né? Toda a estrutura que tiver e for favorável é muito bom, né? Na época,
Não lembro se tinha Sejusc ainda, não lembro, né? Mas a audiência não foi no Sejusc, foi na própria vara, né? Na sala de audiência da própria vara. E hoje a gente tem o Sejusc, né? E veja que o Sejusc ele é todo estruturado justamente para viabilizar esse acordo, né? Se você tem uma mesa redonda, não é quadrada, para não ficar cantos opostos, a mesa é redonda, é pintada numa cor clara, em azul de preferência, para mostrar, apaziguar os ânimos, tem balinha, tem aguinha, né? Tudo para tentar aproximar as partes e viabilizar o acordo, né? Tudo é pensado. Tem Sejusc que tem aquelas fontezinhas assim para fazer barulho de água, né? Bem, musiquinha baixa, tranquila. Então é bem legal essa ideia aí. E tudo que puder ser feito para facilitar a aproximação das partes é extremamente válido, né? Bom, pessoal, Rodrigo, e aí então a gente... Oi? me permite, isso que você relatou agora por último, inclusive a gente vê também, sabe que existe muita participação de quem decide nos casos de divórcios, né? O pessoal primeiro tenta a reconciliação dos cônjuges para depois, então, que não tiver jeito, dar um veredito. Com relação aos prepostos aí que vocês falaram aí, eu fiquei meio preocupado, porque eu já fui preposto, sei lá, umas dezenas já de vezes lá com a minha menina, que é advogada na região de Prudente, e ela trabalha lá em quatro comarcas, né? Presidente Prudente, Presidente Bernardes, Martinópolis, a outra eu não me lembro agora. E, via de regra, eu estou lá, ela me arrola, não sei se esse é o termo correto, como preposto. E o pai acha que vai, assina e ponto final. Não sei nem do que se trata. Mas aí depende eu não acredito que ela já esteja pretendendo me mandar para um asilo, mas em todo caso não é. Fica tranquilo, especiato Esquina, que isso é normal. Não, é normal. Eu ainda não estou nessa condição, não, Luciano. Fica tranquilo, tá? Na Justiça do Trabalho é um pouquinho mais complicada a situação do preposto, né? É um pouquinho mais complicada a situação do preposto, porque exige-se aí, tem juiz que exige o vínculo empregatício, o juiz vai ouvir o preposto, se ele não sabe nada, o juiz pode dar a revelia da empresa, então é algo mais drástico aí. Mas na justiça comum, na estadual, na federal, né, é tranquilo, né? Por exemplo, as grandes empresas, o que elas fazem? Elas não vão mandar um advogado aqui, né, lá de São Paulo, para uma açãozinha consumerista. Então, eles contratam um advogado daqui, da região, né, para fazer a diligência, que é a realização da audiência, e o próprio advogado, né, que se esforce e arruma um preposto, né? E aí vem uma procuração para o advogado, dando poderes para o advogado ser advogado, que a gente chama de cláusula ad judicia et extra, né? Então, a procuração do advogado, ela recebe o nome técnico, né? A procuração é a cláusula ad judicia et extra, que é poderes para representar aquela empresa judicialmente, né? Tecnicamente, conferindo, então, a capacidade postulatória, que é para postular em juízo, que é para estar em juízo, né? E dentro dessa procuração ad judicia et extra, as procurações dão poderes para o advogado constituir o preposto. E aí o advogado vai lá e ele, o advogado, preenche e assina a carta de preposição, né? Na justiça comum, na justiça estadual e federal, é assim que é feito. O advogado recebe a diligência, ele recebe uma procuração para ele, dando poderes para ele, e para que ele represente a empresa em juízo e também ele mesmo constitua o preposto, né? Tranquilo, né? Por exemplo, aqui em Jales, os escritórios de advocacia, dificilmente um advogado trabalha sozinho. E eu já vi vários advogados trabalhando da seguinte forma: um dos advogados atua como advogado e esse advogado nomeia o outro advogado do escritório como preposto. Aí vai os dois na audiência, um como advogado e outro como preposto, sem problema nenhum, né? Na trabalhista já difícil isso acontecer,
né? Na trabalhista a gente vê realmente, né, que era o caso do Luciano, que é o caso do Luciano, vinha um empregado da empresa mesmo, com poderes pela empresa para representar, para saber o que estava acontecendo. Agora, nas demais consumeristas aí, a coisa é bem tranquila. O próprio advogado costuma ter poderes para nomear o preposto para representar aquela empresa, né? Inclusive, Rodrigo, se você precisar levar para São Paulo, preposto, tudo pago pelo cliente, a gente vai junto, não tem problema não, viu? Depois a gente toma um chopp lá, não tem problema. A gente monta no Itamar aqui, chega lá, tudo pago pelo cliente. Já deixa marcado, 11h30 no Bar Brahma, né? Pronto. Já tá perto do Tribunal de Justiça ali, não tem problema não. Me convida que eu vou. Almoça na Santa Teresa, né? Tudo por conta do cliente. É o que o especialista está falando, mas o Ian já deve ter pego ele de preposto, é que ele nem sabia onde ele estava. Não, eu não assinei nada. Eu fiz foi o contrário. Ele que foi advogado meu sem saber. O advogado, né? Ter advogado na família é bom por causa disso, né? Já pega ali, já fala, vem cá, o que está acontecendo? Não sei, vem cá que você vai resolver aqui, né? É assim mesmo. Não, já chegou Pessoal, pronto. Só assina aqui que eu preciso de um advogado para assinar esse negócio aqui. o especiata andou abrindo empresa, hein? O especiata andou fazendo contrato de sociedade empresarial aí. A gente vai ver daqui a pouco esse detalhe. E não é microempresa, não, é empresa de grande porte. Para ter assinatura, para precisar de assinatura do advogado, a coisa é grande. É nada. Coisinha pequenininha. Aqui na minha terra, isso é chamado de exploração de filho. Isso é normal. E consulta, né? A pessoa está segundo ano da faculdade de Direito, a família inteira liga. Você que está quase se formando, estou no segundo ano ainda, mas você tá quase se formando. O que eu faço com isso? Você está no segundo ano, a pessoa está perguntando o direito de família, que é quarto ano, o direito da sucessão, que é quinto ano. Você fala, meu Deus, o que eu faço aqui, né? Isso é todo estudante de direito, né? E depois, como advogado, como operador do direito, passa por isso, né? Isso é normal, isso é muito bom, porque provoca a gente a pesquisar, a estudar, a correr atrás, né? Eu sei, Rodrigo, mas você tá lá na tua ceia de Natal, no Ano Novo, e o cara encosta, ai meu Deus, você fala, não é possível. Não, é normal, né? Isso é normal. E a gente, se puder ajudar também, faz de bom grado, né? Mas é normal e é muito válido. Pessoal, então terminamos aí a titularidade processual, né? E agora a gente precisa estudar a última titularidade, que é a responsabilidade patrimonial. A empresa, né, a sociedade empresária, tendo personalidade jurídica própria, significa dizer que ela também tem patrimônio próprio, e patrimônio próprio diverso do patrimônio dos sócios. E essa ideia, então, de titularidade, de responsabilidade patrimonial própria da empresa, que permite, né, a gente trabalhar dentro do direito empresarial com aquela famosa responsabilidade limitada. E o que é responsabilidade limitada? Pelas dívidas da empresa, respondem apenas o patrimônio, os bens da empresa. E, com isso, se cria um bloqueio, uma limitação, né, uma blindagem patrimonial em relação aos bens dos sócios, né? A empresa fez dívida, é a empresa que pague, né? O sócio, em regra, ele não tem que tirar bens, né, pessoais, patrimônio próprio, dinheiro do bolso para quitar bens, dívidas daquela determinada empresa. E eu digo isso em regra, porque, claro, existe exceção, que é a desconsideração da personalidade jurídica, né? Mas dentro da normalidade, né, quem é da área de exatas aí vai lembrar, dentro do CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, no direito empresarial, a gente trabalha com responsabilidade limitada, né? Pelas dívidas da empresa, respondem apenas os bens da empresa, os bens pessoais do sócio ficam protegidinhos, separados, blindados. Excepcionalmente,
é possível, né, a desconsideração da personalidade jurídica, mas é exceção. Bom, pessoal, importante decorrência dessa responsabilidade patrimonial está justamente no fim da empresa, né? Fim da personalidade da empresa. Por quê? Com o fim da personalidade jurídica da empresa, se ela tem titularidade patrimonial, se ela tem patrimônio próprio, esse patrimônio dessa empresa tem que, se ela vai ser extinta, se a personalidade vai ser extinta, esse patrimônio da empresa tem que ir para algum lugar. E a forma que se tem, né, de destinar o patrimônio dessa empresa é através da liquidação. Então, uma empresa que vai ser extinta, ela é extinta através de um procedimento de liquidação. O que é a liquidação? É apurar tudo que a empresa tem e tudo que a empresa deve. Vender o que a empresa tem, pagar o que a empresa deve e o que sobrar, partilhar para os sócios, né? Então, a destinação final do patrimônio da empresa, através da liquidação, é o pagamento dos credores daquela empresa, né? O pagamento dos débitos daquela empresa e a partilha do remanescente aos sócios daquela determinada empresa aí. Pessoal, toma cuidado, porque, voltando àquela ideia de CNTP, de condições normais de temperatura e pressão, né, de normalidade aí, a empresa, ela é finalizada, ela é extinta por um procedimento de liquidação, não por um procedimento de falência. A falência da empresa é algo excepcional, né? Então, tome cuidado. A normalidade é o fim da empresa por extinção e liquidação, né? A falência é algo excepcional. Eu costumo brincar que a empresa, como seres humanos, ela tem dois tipos de morte, né? Ela tem a morte matada e a morte morrida. A morte morrida é a morte normal e a morte morrida é liquidação normal. Os próprios sócios, por exemplo, não querem mais continuar a exercer aquela atividade empresarial, então eles extinguem a empresa por liquidação. Ou então os sócios morreram e não tem quem queira ou quem possa continuar a atividade empresarial, essa empresa vai ser extinta por liquidação. É diferente da falência. A falência é a morte matada. Por que morte matada? Porque ela vem de fora, né? Na falência, os sócios não querem fechar a empresa, os sócios não querem liquidar a empresa, eles querem continuar operando. Mas aquela operação está gerando mais dívida, né, do que lucro, né? Está gerando mais problema do que efetivamente vantagens aí. E aí vem um terceiro, que é o juiz, né, e decreta a falência daquela empresa, pondo fim à empresa. Mas não por condições normais, não por vontade dos sócios, mas em razão de uma vontade de um terceiro, né, que determina o fechamento daquela empresa. Por isso que eu brinco que é a morte matada da empresa, né? Então, veja, muita gente pensa que a falência é o fim normal da empresa. A empresa vai ser encerrada, então ela vai ter uma falência. Não, né? A falência é uma situação excepcional. A normalidade é a extinção por liquidação da empresa. Então, apura-se o que tem, apura-se o que deve, vende o que tem, paga o que deve e o remanescente divide entre os sócios aí dentro da normalidade. E, Rodrigo, dá para você assim, fugir um pouquinho e falar das, entre aspas, das sacanagens entre a morte matada e a morte morrida? Como assim, sacanagem? É sacanagem, simples. Você simular uma morte matada e não morrida para obter vantagens. Não, porque a liquidação, ela é simples. Apura seu ativo versus passivo, paga-se tudo, sobrou alguma coisa, divide. Não sobrou, não divide, boa. Agora, quando você força uma falência, entre aspas, você pode obter vantagens. Não precisa nem forçar uma falência. Na verdade, é claro que tem sacanagens, tem usos, né, indevidos em tudo, mas não precisa nem forçar uma falência. A falência, ela tem duas modalidades. Ela tem a autofalência, que são os próprios sócios ou herdeiros dos sócios
pedindo a decretação de falência daquela determinada empresa, ou se eles não fizerem, aí sim, o credor, né, que é um terceiro, vai pedir a falência daquela determinada empresa e o juiz vai decretar a falência daquela empresa. Então, na verdade, você não precisa nem forçar em uma falência ou fingir uma falência. É possível, e juridicamente previsto, né, como hipótese de autofalência, a própria empresa pedir a sua falência, né? Isso não é ilegal em si, né? A empresa pedir a sua autofalência. É raro, né? E quando se tem, pode ser que tenha alguma coisa escusa ali por trás, mas juridicamente é lícito isso acontecer, né? E tem uma grande vantagem, quando se pensa em liquidação, e vantagem lícita, isso é lícito, isso é previsto no direito. Quando se pensa em liquidação, você vai ter que vender tudo que tem, que é o ativo, né, para pagar tudo que deve, ou seja, todo o passivo. Enquanto não pagar 100% do passivo, aquela empresa não vai ser extinta, aquela empresa não vai ser encerrada, né? Porque ela não está liquidada propriamente dito, né? Então, na liquidação normal, tem que pagar 100% da dívida. Agora, na falência, isso é uma vantagem que a lei dá para evitar moer aquela empresa, para parar logo, né? Para evitar moer, para aumentar a dívida, que a empresa em falência ela tem que pagar as dívidas. Existe toda uma estrutura piramidal de pagamento dessas dívidas aí dentro da falência. Mas isso foge bastante do objetivo da nossa aula. O que eu quero dizer é o seguinte, na falência, né, nessa forma de pagamentos aí, que chama princípio do par condicio creditorum, né, o pagamento das dívidas na falência é o princípio do par condicio creditorum, é possível que você tenha quitação total das dívidas dentro da falência, pagando 50% dos créditos quirografários, né? De modo que não é bem 50%, né? Quando a gente faz o somatório, vai dar um número um pouquinho diferente disso. Mas a lei fala que você consegue quitação total, 100%, como se você tivesse realmente pagado tudo, não devesse mais nada, pagando 50% dos créditos quirografários. Então, na prática, você não pagou tudo. Na prática, você está devendo ainda. Só que o direito vem e dá esse benefício, que é a plena quitação, mesmo você não tendo pago tudo. E qual que é a vantagem? Você sai quite daquela falência e, passado um período aí de 5 ou 10 anos, né? Passado um período de 5 ou 10 anos, 5, se você não tiver sido condenado por crime falimentar, e 10, se você tiver sido condenado por crime falimentar, você pode perquirir a sua reabilitação, o que significa dizer que você vai poder voltar a exercer a sua atividade empresarial normalmente, como se nada tivesse acontecido, né? Então, pedir a falência ou fechar a empresa na forma de falência, ela é interessante, porque você vai ter no mínimo essa vantagem de ter quitação plena sem ter pago tudo, e você sai zero bala, né? Sai primário aí, depois de um período, né, 5 ou 10 anos, e pode perquirir, pleitear sua reabilitação, e você pode voltar a exercer a atividade empresarial normalmente, né? Então, vantagem a falência. É isso que eu queria escutar de você, porque normalmente o que acontece? A pessoa sai, abre com um novo CNPJ e começa a operar de novo com o dinheiro que lhe sobrou, que ele deveria ter pago, e não foi obrigado a pagar pelo próprio direito. Eu não sei se teve fraude, se não teve fraude, né? Não dá para gente... Não, nós temos empresas aqui em Jales, na época da Tablita. Não sei se você se lembra o que era a Tablita na época. Mas tem empresas que estavam quebradas e saíram redondinhas da operação. Os mais velhos lembram o que era. A empresa tinha muito crédito, comprou muito, entrou com pedido de falência, pagou metade e a outra metade ficou com ela. Reabriu com outra razão social e tocou o bonde. Aqui em Jales, eu não estou falando em outro lugar não, aqui. Então o direito deu essa possibilidade de... eu não sei se teve fraude, se não teve fraude, né? Mas existe esse caminho dentro do direito lícito. Isso é previsto na lei de falência, que é um benefício que a lei dá para a empresa falida, né?
como forma de incentivar que os sócios ou os herdeiros dos sócios pleiteiem a sua autofalência. E por que isso? Para não deixar moer, né? Porque se continuar a operar, está fazendo dívida, ainda não é tanta dívida assim que dá para pagar pelo menos 50% dos quirografários. Então, ó, vamos fechar logo, vamos parar com isso antes que fique uma dívida muito maior, fique impagável realmente, né? Ou que lese muito mais credores, muito mais gente. Então, é uma forma de incentivar as pessoas a dar um basta, né? Falar, ó, chega, nós estamos, se continuar nesse ritmo, a gente vai morrer. Então, vamos pedir a falência e tem vantagem, né, em parar logo, aí o direito dá algumas vantagens em parar logo, mas eu não sei o que aconteceu, né? Viu, Rodrigo? Essa tableta aí era a deflação usada na época, né, que desvalorizou muito o dinheiro, né, nosso, né? Então usou-se essa tableta. Era uma forma de correção do dinheiro? Sim, só que para baixo da dívida, né? Você fazia o seguinte, Rodrigo, você comprava por 100. Na hora de você pagar para o comerciante, você pagava só 50. Então, o que o comerciante teve que fazer? Ele se estocou, orientado por advogados aqui de Jales que já faleceram, não vou citar o nome, decretou a falência, ficou com a mercadoria, abriu uma nova razão social e continuou a operação, porque senão ele ia quebrar também. Você entendeu? Não foi de má fé, porque senão ele ia quebrar. Você adquiriu uma dívida, você adquiriu uma dívida de 100, mas na hora que você pagava para ele, representava 50. Foi isso que aconteceu na época. E os advogados mais experientes da época, enxergando essa saída, eles propuseram a empresários aqui que realizaram a operação. Para pedir a falência, para decretar a falência. Sim, para não morrer. Não morrer. Usaram do direito de forma apropriada para não morrer. Isso é muito bom, porque, com razão, né? O empresário tem medo de recuperação judicial, tem medo de falência, né? Ainda hoje, né? Com toda a informação que tem, né? De forma esclarecimento que tem, né? Mas é muito legal ver que lá atrás e aqui, né, que a gente está distante dos grandes centros, o pessoal já pensava dessa forma. Mas o empresariado tem muito preconceito em relação à recuperação. Então, mas quando bem conduzido por advogados competentes, como foi na época, é uma ferramenta importante de ser falada. Ferramenta importante. No fundo, tudo isso, ele vai na linha da responsabilidade limitada. Por que a responsabilidade limitada existe? Para garantir que a pessoa se lance a uma atividade de alto risco, que é a atividade empresarial, assuma esse risco, podendo perder, mas perdendo aquilo que ela investiu, sem correr o risco, na verdade, de perder tudo, permitindo que ela reserve patrimônio, que ela saia de lá com patrimônio para, eventualmente, empreender novamente, né? É a técnica que o direito usa para incentivar as pessoas ao empreendedorismo, né? Você pode partir para o risco, mas eu vou te garantir uma proteção aí, teus bens pessoais, pelo menos, vão ficar protegidos, né? E a falência, né? Ela parte de uma responsabilidade limitada também, e a ideia é resguardar patrimônio, né? Então, isso é muito bom, né? Você estava comentando, me veio algo na cabeça, mas depois eu fui fazer um comentário e eu esqueci. Se eu lembrar, eu comento também, né? Mas me veio um detalhezinho na cabeça aqui, mas me fugiu. Mas é muito bom ver que está acontecendo, né, isso. Ah, sim. Pessoal, vocês viram uma grande empresa de aviação aí, né, que era só brasileira, aí se uniu com uma empresa do Chile, né? As operações internacionais dessa grande empresa de aviação, né, de cor azul e vermelha, né, de azul e vermelha, ela pediu recuperação lá numa corte americana, né? Então, esse é outro detalhe, né? As empresas também não confiam, digamos assim, muito aqui, né? Ela vai pedir a recuperação lá na corte americana. Ela diz que pediu recuperação na corte americana porque relaciona apenas as operações internacionais dessa determinada empresa aérea, né? E não atingiria as operações nacionais dessa empresa aérea. Mas
né? Isso é a nota da própria empresa, né? Então, não sei o que vai virar. Mas essa grande empresa aí de aviação, né? Maior empresa de aviação da América Latina, pediu recuperação judicial numa corte americana, né? E vamos ver se vai ser definido, o que vai rolar lá, né? Então, a gente vive aí momentos sombrios também para a grande maioria das atividades econômicas. Bom, pessoal... Não, é porque esse termo de falência, etc., está muito estigmatizado. Então, é bom entender que bem orientado, bem conduzido, etc., isso pode ajudar muito a economia, principalmente agora nessas pandemias, nessas coisas. Tem que se pensar nisso, sim. Vai dar muita recuperação judicial agora. Então, mas tem que ser bem conduzida, é isso que eu estou dizendo. Bem conduzida, Claro. o direito, ele nos proporciona essa possibilidade, essa oportunidade. Não mas tem realmente muito estigma, né? Uma vez a gente sugeriu para um empresário lá que ele pedisse a recuperação, né, de empresa. Ele falou, não, jamais, nunca vou fazer isso, a empresa começou com meu pai, não sou eu que vou pedir. Mas era, pelo menos na nossa visão, juridicamente, era a melhor saída, né? Mas o argumento dele foi isso, a empresa começou com meu pai jamais faria isso, não sou eu que vou pôr minha assinatura em algo assim, né? Mas é um instrumento que o direito põe à disposição, né, com fundamentos econômicos e tudo, né? Mas às vezes a pessoa se nega não por argumentos técnicos, às vezes a pessoa se nega por preconceito mesmo. Então, realmente, a gente tinha que perder esse preconceito, esse estigma, e porque na nossa realidade hoje, né, e a gente não sabe até que ponto vai chegar isso, é uma realidade, né? É algo a ser considerado. Né? Mas, infelizmente, realmente tem muito preconceito aí. Bom, pessoal, com isso, a gente terminou as vantagens, né, as prerrogativas aqui das pessoas jurídicas, e a gente pode entrar aí no famoso quadro geral das pessoas jurídicas. Né? O quadro geral das pessoas jurídicas, ele traz para a gente, na verdade, todas as pessoas jurídicas que a gente tem no direito brasileiro como um todo, no ordenamento jurídico brasileiro como um todo. Nós não vamos trabalhar todas essas pessoas jurídicas, é impossível, né? Mas eu gostaria de falar sobre essas pessoas jurídicas, e todas elas, e direcionar vocês para que vocês saibam quais são e onde vocês vão estudar cada uma delas. Bom, pessoal, e aí o artigo 40 fala para a gente que as pessoas jurídicas são de direito público, interno e externo e de direito privado. Então, nós temos pessoas jurídicas de direito público, interno e externo e pessoas jurídicas de direito privado. Começando aí, pessoal, pelas pessoas jurídicas de direito público externo. As pessoas jurídicas de direito público externo são os próprios estados nacionais. O Brasil, os Estados Unidos, a França, a Rússia, a China, o Japão, são todas pessoas jurídicas de direito público externo, né? Inclusive tem, né, aqui no Brasil pelo menos tem CNPJ, né? Tem CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E o ramo do direito que trabalha com as pessoas jurídicas de direito público externo é o direito internacional público, o direito internacional público. Mais para frente aí, eu não sei, eu meio que estudei, né, o plano de ensino de vocês, mas não me lembro agora certinho em que semestre que vem o direito internacional público. Mas existe uma disciplina chamada direito internacional público, deve ser lá pelo 5º semestre aí. E o objeto dessa disciplina, chamada direito internacional público, é justamente o estudo dos estados nacionais, né, cada um dos estados, e, principalmente, a relação entre esses estados, a relação entre esses estados, que a gente chama de relações diplomáticas, né? O direito internacional público estuda, então, as relações diplomáticas entre os estados. Pessoal, e aí um detalhe importante, olha só, quando a gente fala em relação diplomática, tem 2 personagens aí, né? O diplomata e o cônsul. O diplomata e o cônsul.
Não existe tecnicamente o embaixador. O embaixador é o embaixador da bola, que é o Adriano, né? É o embaixador aí da música, que é o Gustavo Lima, é o embaixador da Unicef, que é o Didi Mocó, São Rizal, Novalgina e Mufungo, né? E ninguém mais. Não existe tecnicamente esse cargo de embaixador, né? Nas relações diplomáticas, os cargos são diplomata e cônsul só, né? E vocês vão estudar com mais detalhes aí, né, os diplomatas e os cônsuls dentro dessa disciplina chamada Direito Internacional Público. Bom, pessoal, depois a gente tem as pessoas jurídicas de direito público interno, as pessoas jurídicas de direito público interno. E essas pessoas jurídicas de direito público interno, elas são divididas em dois grandes grupos. O primeiro, a administração pública direta, a administração pública direta. E o segundo, a administração pública indireta. E o ramo do direito em que se estuda essas pessoas jurídicas de direito público interno, tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta, é o direito administrativo, né? Então, essas pessoas de direito público interno, elas serão estudadas aí dentro do direito administrativo. A administração pública direta são os entes políticos, a União Federal, os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal. Todos eles e cada um deles com o seu próprio CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, porque tecnicamente eles são pessoas jurídicas de direito público interno, mas são pessoas jurídicas, né? Então, administração pública direta, os entes políticos. E depois vem a administração pública indireta, né? Administração pública indireta, que é composta pelas autarquias, as fundações públicas e as sociedades de economia mista. Então, dentro da administração pública indireta, vocês estudam as autarquias, as empresas públicas e as fundações públicas e as sociedades de economia mista. Então, autarquia, fundação pública, né, empresa pública e sociedade de economia mista. Cada uma delas, elas têm a participação do Estado, varia o tipo e o grau de participação do Estado dentro delas, mas todas elas têm a participação do Estado e tem também CNPJ próprio, né, que é Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, porque elas são pessoas jurídicas aí. Exemplo de autarquia federal, o INSS, o IBAMA, né? Exemplo de autarquias estaduais, né? A gente tem agora eu não lembro se a USP é uma autarquia ou se é uma fundação, mas eu acho que a USP é uma autarquia, né? A USP é uma autarquia aí estadual, né? E é possível ter autarquias também em âmbito municipal. Se eu não me engano, né? E aí o pessoal que é da área municipal, né? Que já atuou dentro da área municipal vai saber muito melhor que eu. Mas se eu não me engano, o Instituto de Previdência aqui do município de Jales é uma autarquia pública municipal, né? Acho que seria uma autarquia pública municipal. Então, a gente tem autarquias em todas as esferas administrativas. Fundações públicas, né? As fundações públicas também, as universidades federais, o Instituto Federal são fundações públicas, né? Em âmbito estadual, a Unesp e a Unicamp, se eu não me engano, a Unesp é certeza, é uma fundação pública, né? Em âmbito municipal, por exemplo, a FUNEC, né? A Unifunec lá em Santa Fé é uma fundação pública municipal, né? E nós temos também empresas públicas, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, né? E nós temos também a Sociedade de Economia Mista, e aí é um pouquinho mais próximo da gente dentro do direito empresarial, né? A Sociedade de Economia Mista, como o Banco do Brasil, como a Petrobras, como a CESP, né? São sociedades de economia mista. E por que são mais próximas da gente aqui no direito empresarial? Porque a sociedade de economia mista, elas se estruturam na forma de SA, de sociedade anônima, né? Então, a sociedade de economia mista são SA, são sociedade anônima.
Porém, né, diferencia um pouco das sociedades anônimas que a gente estuda no direito empresarial, porque existe no direito empresarial uma lei geral de sociedade anônima, né, que é a famosa Lei de Mercado de Capitais, que é a Lei 6.404 de 76. Lei 6.404 de 76, né, que é a Lei de Sociedade Anônima, Lei de Mercado de Capital, é uma lei geral. Então, vale para sociedades anônimas, que é que a gente trabalha aqui dentro do direito empresarial. As sociedades de economia mista, elas têm lei própria, né? Elas têm uma lei especial. E vocês já viram aí que a lei especial prepondera sobre a lei geral, né? Então, cada uma das sociedades de economia mista, elas vão ter uma lei própria aí, né? Assim como as empresas públicas, né? As empresas públicas também. Só que tem uma diferença. A empresa pública, ela é criada por lei. A própria lei já cria. Enquanto que a sociedade de economia mista, ela é autorizada por lei, né? A lei não cria, a lei autoriza a criação e depois que ela efetivamente vai ser criada. Por quê? Que a lei autoriza a criação de uma sociedade de economia mista e a lei cria a empresa pública. Porque a empresa pública, ela tem capital 100% público. Então, a lei já transfere o capital e ela está criada, acabou, né? Enquanto que a sociedade de economia mista, ela tem capital misto, a parcela do capital é público, mas parcela do capital é privado. Então, na verdade, a lei autoriza a criação, porque ainda vai depender da entrada do capital privado dentro dela aí. E o termo técnico para que se diz de entrada de capital numa empresa, e aí vale para todas as empresas, é integralização, né? Então, a lei autoriza a criação da sociedade de economia mista, mas ela só vai estar efetivamente criada quando tiver havido a integralização do capital com o patrimônio público, com o patrimônio privado, né, com o capital privado, aí, com dinheiro privado, né? E aí, então, a gente tem a sociedade de economia mista criada. Pessoal, mais detalhes sobre isso, né, vocês vão ver em direito administrativo. E o que interessa para a gente mesmo são as pessoas jurídicas de direito privado, né? As pessoas jurídicas de direito privado, que estão previstas aí no artigo 44 do Código Civil. E o artigo 44, ele traz 6 pessoas jurídicas de direito privado. Primeiro, associação, que é um conjunto de pessoas voltadas para uma atividade não lucrativa. E se não é lucrativo, não interessa para a gente dentro do direito empresarial. Vocês vão estudar ou já estudaram em direito civil. Depois, o artigo 44, ele fala sobre as sociedades. As sociedades é um conjunto de pessoas e bens voltadas para uma atividade, para uma finalidade lucrativa. Então, interessa para a gente dentro do direito empresarial. E, consequentemente, a gente vai estudar essas sociedades? Sim, né? A gente vai estudar essas sociedades aí. Agora, essas sociedades, elas também são estudadas, elas também são regradas pelo direito civil, né? De modo que a gente vai ter as sociedades empresárias, mas tem também sociedades civis que são regradas pelo direito empresarial. Mas o direito empresarial, ele atua nesse ponto, nas sociedades. Pessoal, depois o artigo 44 fala das fundações, que são conjuntos de bens voltados para uma finalidade não lucrativa. E se não é lucrativo, não interessa para a gente no direito empresarial. As fundações são regradas, né, são normatizadas, aplica-se a elas o direito civil. E também o artigo 44 fala de organizações religiosas e partidos políticos, que evidentemente não são estudados pela gente dentro do direito empresarial, porque não tem finalidade lucrativa, As organizações religiosas são entidades civis, né? E os partidos políticos são regrados pelo direito eleitoral, né? O Código Eleitoral, a lei dos partidos políticos e para cada eleição que é convocada, a lei de eleições. Né? Então, a gente também não trabalha com os partidos políticos aqui em direito empresarial, né? Eles são regrados, né, estudados pelo direito eleitoral. E, por fim, pessoal, né, são pessoas jurídicas de direito privado,
as empresas individuais de responsabilidade limitada, né? A famosa EIRELI ou EIRELI, tem gente que fala EIRELI, tem gente que fala EIRELI, que são empresas individuais, portanto, formadas por um único sócio, porém, dotada de personalidade jurídica e mais que isso, seguindo a grande regra do direito empresarial, a grande vantagem do direito empresarial, com responsabilidade limitada, ou seja, né, com patrimônio diverso desse único sócio que ela possui. E pelas dívidas da Eireli, responde apenas o patrimônio da Eireli, os bens da Eireli, não atinge os bens pessoais do sócio. E esse é o objeto do nosso estudo. Então, a gente aqui em direito societário, né, em sociedades em espécie, a gente vai estudar as sociedades empresariais, né, a gente vai estudar, na verdade, as pessoas jurídicas de direito privado e, dentro dela, as sociedades empresariais, né, e as EIRELIs. Né? O direito societário, então, ele tem como objeto de estudo as pessoas jurídicas de direito privado e, dentro delas, especificamente, as sociedades empresárias e as EIRELIs. Bom, pessoal, mas... como forma até de revisão, porque associações, fundações vocês já estudaram, eu fiz uma tabelinha, né? Eu já tinha feito essa tabelinha aqui no nosso material, com as regras pertinentes às associações e às fundações. Professor, precisa saber? Precisa como um todo, mas não é matéria de direito empresarial e, portanto, também não vai ser cobrado em prova dentro do direito empresarial. Mas, para relembrar aí que vocês tiverem direito civil, nós temos essa tabelinha aqui sobre associações e fundações, mas não são regradas pelo direito empresarial, não são estudadas pelo direito empresarial, então também não vão ser estudadas pela gente, não vão ser cobradas em prova pela gente. O que interessa para a gente, né, é essa tabelinha aqui, né, as sociedades. O direito empresarial, ele trabalha, então, com as sociedades. Por quê? Porque são aquelas que têm justamente finalidade lucrativa. E aqui, pessoal, nessa coluna, né, das sociedades, eu fiz um resumão dos principais pontos que a gente vai estudar a partir de agora. Né? Mas a tabela é um resumão, né? E esses pontos a gente estuda, então, nessa segunda tabela aqui, que eu vou comentar de uma forma mais geral com vocês. Bom, pessoal, são 9 horas, vamos dar uma paradinha, tomar um café, tomar uma aguinha, né? Dar uma andada para evitar coágulo na perna aí, né? Colocar a pantufa para se movimentar, e aí a gente volta daqui 10 minutinhos, a gente volta aí lá pelas 9h10. Pode ser? Eu vou interromper a gravação aqui para não ficar o vídeo muito extenso, e aí a gente continua conversando e a gente faz um intervalinho e volta lá pela